Bem, pessoal, bom dia. Vamos agora para a nossa aula. Nós vamos falar agora de utilitarismo, filosofia e ciência. São três tópicos aqui ligados, né? Porque o utilitarismo, embora o nome sugira algo útil, não é bem isso. Nós vamos tratar aqui da filosofia do Jeremy Bentham, depois do John Stuart Mill. E na filosofia nós vamos trabalhar com o pensamento de Karl Popper, já falamos dele lá no Círculo de Viena, e do Thomas Kuhn, que são dois filósofos aí já contemporâneos e que contribuíram bastante para a ciência porque começaram a questionar os métodos científicos. Inicialmente o Karl Popper fala que a ciência você não deve olhar pelos resultados majoritários e sim para os resultados falsos. Então, num exemplo, numa pesquisa com 1.000 pessoas, se 20 respondem diferente de 980, esses 20 devem ser considerados. Então, para Popper, isso se chamaria de teoria da falseabilidade ou falsificabilidade. Já o Thomas Kuhn, ele fala que a ciência desenvolve modelos, que ele chama de paradigmas, e que a ciência ela vai na base da estabilidade, até quando um paradigma é quebrado, surge outro, nós temos uma revolução científica, e aí a ciência passa a avançar, ela muda de patamar, consequentemente ela muda de paradigma. Então comecemos aqui com o utilitarismo. Bem, o utilitarismo de Jeremy Bentham, que é o nome que sugere, é um inglês, ele é de cunho teleológico. Teleologia significa finalidade. Então ele vai observar o resultado de toda a ação humana, tá? Ela deve conduzir sempre ao bem-estar, ao prazer da vida humana. É isso que ele chama de ética teleológica. Lembrai bem, teleologia é finalidade. Então, uma ética teleológica, como ele fala aqui, é a consequência de uma ação e o valor dessa ação corresponde aos seus efeitos. Aí ele enumera aqui em quatro passos o que ele entende como princípios fundamentais do utilitarismo. Primeiro, reconhecimento do papel da dor e do prazer na vida humana. Obviamente que você vai optar sempre por ter prazer e não dor. Aprovar ou desaprovar uma ação com base na quantidade de dor ou prazer provocada, são as consequências. Então, você tem que mitigar cada vez mais a dor para que você obtenha o prazer. 3. O bom equivale ao agradável, ao aprazível, enquanto o mal equivale ao doloroso. Então, o 3 confirma a 1 e 2. E, por fim, o 4 afirma que o prazer e dor são capazes de quantificar, portanto, são mensuráveis. Isso na ideia de Jeremy Bentham. Para ele, esses quatro princípios aí formam o utilitarismo. Dos principais seguidores de Bentham foi John Stuart Mill, um membro do parlamento inglês, portanto, ele era um deputado, né? E ele também segue essa linha do utilitarismo ético, que para ele, assim como para Bentham, é a doutrina do bem-estar. Então, dentro dessa perspectiva, o ser humano deve sempre procurar o prazer, o bem-estar, é o que a gente chama de hedonismo. Hedonismo é sinônimo de prazer e de bem-estar. Então, a síntese do pensamento de Mill é um desdobramento do pensamento de Bentham. Então, o bem-estar consiste em experiências aprazíveis e na diminuição possível da dor, do sofrimento, para a busca do prazer. Aí ele vai teorizar sobre o que é o prazer para John Stuart Mill. Ele desqualifica os prazeres mais simples, os prazeres do sexo, da comida, e começa a valorar os prazeres do intelecto. Então, os prazeres do corpo, eles chamam de prazeres inferiores, tá? Enquanto os prazeres superiores estariam ligados ao intelecto. Ele classifica isso aí como hierarquia dos prazeres. E aí o Stuart Mill, John Stuart Mill, ele vai criar também a teoria da obrigação. Então, o que é a teoria da obrigação? Uma ação será adequada se tiver de acordo com regras morais corretas.
E o que é uma regra moral correta para ele? É aquela que promove uma finalidade. E qual é a finalidade? É o bem-estar, a felicidade geral do povo. Então, de acordo com essa concepção de John Stuart Mill, todas as normas morais elas devem balizar, ou seja, qualificar, marcar os atos particulares e são construídos com base na experiência empírica. O que é empirismo? É aquilo que é testado, aquilo que é experimentado. Então, se uma determinada sociedade experimentou o bem e o prazer, todas as políticas públicas devem ser orientadas para essa categoria, para o prazer. Então, nisso aqui os utilitaristas vão divergir de Kant, porque Kant fala em imperativo categórico. O imperativo categórico kantiano, ele diz o seguinte: se você se comporta de determinada maneira no calor, você deve se comportar do mesmo jeito no frio. Traduzindo isso para uma linguagem filosófica, você jamais deve mentir, nem que seja para salvar seu pai ou sua mãe. Então, seu comportamento deve ser imperioso, tá? Sempre dentro de uma norma, de um padrão bem rígido de conduta, a ponto de que esse imperativo categórico tenha valor aqui ou alhures, tá? Seguindo com a teoria da obrigação de John Stuart Mill, nós podemos afirmar categoricamente que ele segue o pensamento de Jeremy Bentham, é uma espécie de princípio do prazer, o prazer social. Você deve praticar o bem dentro de uma ética, dentro de uma moral rígida, para que todos atinjam a felicidade. Aí, como eu falei lá atrás, nós vamos falar de Karl Popper e de Thomas Kuhn. Karl Popper, ele era um filósofo austríaco, né? E ele participou por algum tempo do Círculo de Viena. E vocês lembram que ele se desligou do Círculo de Viena por entender que aquelas afirmações, o método indutivo do Círculo de Viena, ele era incorreto, ele não concordava com o método indutivo. O método indutivo foi aquele exemplo bem simples que eu dei no início do slide, ao falar que numa pesquisa entre 1.000 pessoas, 980 respondem de uma forma e apenas 20 respondem de outra. Para Popper, essa pesquisa ela estaria prejudicada, porque pelo critério que ele chama de falseabilidade, ele não deu absolutamente certo. Então, essa pesquisa deve ser verificada do ponto de vista do falso, da falseabilidade e não dos valores das normas absolutas. Então, como eu falei, ele critica a teoria da ciência indutiva, tá? Porque, como ele já destacara antes, a ciência ela muda de acordo com a tecnologia, de acordo com o conjunto de observações com outras circunstâncias materiais. Então, mudam as condições materiais e mudam também os sujeitos. Aqui uma crítica ao neopositivismo, porque o ciclo de Viena era conhecido como neopositivo ou positivismo lógico, tá? Eles eram muito rígidos, aplicavam critérios quase matemáticos nas pesquisas, ou matemáticos, afinal havia matemáticos no círculo de Viena. Então Popper criticava muito isso. E para ratificar, confirmar o seu critério de falseabilidade, nós vemos aqui que ele vai dizer, ó, toda teoria científica pode ser refutada. Refutada é discutida, confrontada, dentro de um critério de falseabilidade. Então, toda pesquisa que tem um falso, tem algo que fuja à regra, para ele só a totalidade seria perfeita. Essa pesquisa é passível de questionamento. Então, ele defende que a comunidade científica deveria avaliar o grau de aproximação de uma teoria científica com a realidade, sem nunca deixar de considerar essa aproximação na forma de uma lei, generalizadamente. E porque a ciência, à medida que ela avança, alguns critérios podem ser mudados, podem ser revogados. Então, gravem bem isso aí na teoria científica do Popper, critério da falseabilidade. Então, a ciência, se ela não der uma certeza absoluta, tem algo falso, essa pesquisa deve ser refeita até que se aproxime cada vez mais de uma verdade. Tá?
Por fim, nós vamos falar da teoria do paradigma, a teoria do conhecimento do nosso amigo Thomas Kuhn, que é um americano. Então, ele vai dizer, ó, paradigma de uma teoria é a definição daquilo que é considerado verdadeiro ou correto pela comunidade científica. Tudo que fosse produzido com base nesse paradigma, o paradigma é a mesma coisa que modelo, deveria ser considerado científico. Então, no cotidiano de um cientista, a ciência, segundo ele, ela segue esses padrões. E só quando há uma mudança consistente no padrão de conhecimento é que nós podemos dizer que houve uma revolução na ciência, houve uma produção extraordinária na ciência. Então, você começa a pesquisar, vamos dar um exemplo aí do Covid-19. Então, o cientista começa a pesquisar, chegar a uma conclusão que determinada droga, determinado fármaco, ele resolve o problema dos infectados com Covid-19. De repente, um grupo de pessoas que foi testado, usado essa droga, esse fármaco, não deu certo. Então, aí o Popper vai dizer que houve uma anomalia na pesquisa, a pesquisa dá uma espécie de salto qualitativo, tem uma mudança extraordinária, vai refazer os seus paradigmas e aí recomeçar de uma base diferente para que mais à frente ela volte a ter um paradigma novamente. Ou seja, descartaria todos esses dados científicos sobre esse fármaco que não deu certo em todos esses grupos pesquisados e continuaria novamente de um outro patamar. Então, essa mudança de patamar, essa mudança de padrão de conhecimento, ele chama de avanço extraordinário ou ciência extraordinária, tá? Então, ele vai dizer aqui embaixo nesse parágrafo, ó, pode-se concluir que o caráter científico dos saberes se faz pelo estabelecimento de paradigma. Paradigma, volto a repetir, é modelo. Então, a ciência ela necessita desses paradigmas, dessas mudanças com frequência, para que cada vez mais ela evolua. Então, sempre que surge uma crise no padrão da ciência, a ciência avança. Isso é uma verdade. O Thomas Kuhn ele tem razão se nós formos observar a realidade. Então, você já tem várias vacinas para outro tipo de vírus, mas surge um vírus que você não tem ainda. Então, é um desafio para a ciência. Então, assim que a ciência descobrir uma vacina para esse novo tipo de vírus, ele vai dizer que houve uma mudança extraordinária no paradigma científico. Então, lembrai bem a diferença entre Kuhn e Popper. Um trabalha com critérios de falseabilidade e outro trabalha com critérios de modelos científicos ou paradigmas científicos, tá? Então, para finalizar esse parágrafo, uma espécie de ciclo de renovação dos saberes, aos quais se associam elementos inerentes à historicidade de cada momento das vidas humanas. Então, voltando ao exemplo da vacina do Covid-19, você vem dentro de um padrão científico que você não conhece, de repente você descobre, você muda de patamar, muda de paradigma, muda de modelo. Então, houve um avanço científico. Tem até um gráfico aí no seu livro mostrando isso com bem clareza, que vem a ciência, fica na base, depois você tem uma revolução, ele chama de ciência extraordinária, para recomeçar. É como se fosse um ciclo científico. Aqui, para finalizar, nós vamos falar de algumas afirmações assertivas, são afirmações do pensamento de Thomas Kuhn. Então, a escolha de uma teoria não depende de fatores objetivos, os subjetivos também concorrem para uma escolha. O que é um fator objetivo? Fator objetivo, preciso de uma vacina para a Covid-19. Quem são os sujeitos envolvidos? Aí vai entrar os órgãos de governo, os cientistas, para que caminho nós devemos tomar. Então, os fatores subjetivos aí vão entrar em evidência para a escolha de uma teoria, uma forma de você descobrir essa vacina. Que tipo? Vamos testar? Vamos usar voluntários? Vamos usar cobaias? Vamos usar a chamada imunidade de rebanho? Aí fica aberto. Então, o sujeito ele tem também uma participação na escolha do objeto, na escolha da teoria que vai ser aplicada. 2. A ciência evolui, mas não de forma contínua, existindo saltos correspondentes às revoluções paradigmáticas.
Aquilo que eu falei, você vem pesquisando uma determinada droga, um determinado fármaco, qualquer produto, qualquer coisa, você vem pesquisando ali de forma contínua. De repente, essa pesquisa não deu mais resultados ou surgiu um resultado novo que chamou a atenção. Isso foi uma revolução do paradigma, uma revolução do modelo. Começa-se a se fazer ciência de forma extraordinária. Durante determinado período da ciência chamada normal, você tem a hegemonia de um determinado paradigma. Então, confirma os dois anteriores. Você pesquisa uma droga para determinado vírus durante muito tempo de forma igual. Igual, igual. Esse é o período da ciência normal, sem mudança. Então, há uma hegemonia do pensamento. Só quando surgir um desafio é que você vai mudar. Esse desafio é chamado por Thomas Kuhn de anomalia. Olha aqui, ó. Em momento de crise em que surge a ciência extraordinária, que pode ajustar anomalias a um determinado paradigma ou substituí-lo por outro, usando o mesmo exemplo da pesquisa para uma vacina para o Covid-19. Você tem aí, no momento em que a ciência encontra uma barreira, encontrou uma anomalia, ela tem que mudar o paradigma, correto? Então, como eu dei o exemplo aqui, primeiro ela vai usar o quê? Imunidade de rebanho, vai testar voluntários, vai usar cobaias, por aí vai ser uma escolha subjetiva. A escolha objetiva é a necessidade da vacina, tá? Bem, as revoluções científicas informam mudanças paradigmáticas no campo da ciência. Isso aqui é chover no molhado. Toda revolução científica, toda mudança muda o paradigma, muda o padrão. Então, se você pesquisava até o século XX de uma determinada forma, uma determinada doença, uma enfermidade, no século XXI, obviamente que a ciência vai evoluir, vai se mudar alguma coisa, vai se pesquisar de outra forma. Não é possível que teorias distintas sejam mensuráveis, pois consagram visões da ciência e da realidade de forma distinta, havendo então incompatibilidade. Isso aí, o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode pegar teorias que são opostas, tá? Com visões distintas da ciência e comparar. Há uma incompatibilidade. Isso me parece óbvio, porque se você trata de ciência, você não pode comparar padrões distintos. Seria a mesma coisa quando as pessoas comparam simplesmente. Ó, o Brasil está com problema na quarentena, mas na Nova Zelândia já resolveu. São culturas diferentes, governos diferentes, percepção de mundo diferente, então são situações difíceis de comparar. Por fim, os novos paradigmas, os novos modelos são surgidos de uma ciência extraordinária, quando aceitos pela comunidade científica, tornam-se a nova ciência normal. Esse é bem interessante, é o que ele está dizendo. Você vai pesquisando de uma determinada forma, de repente surgiu uma anomalia. Você muda a forma de pesquisa, então essa anomalia que surgiu fez com que você mude seu padrão de pesquisa científica e adote um outro. Esse outro vai ser o novo normal, a expressão que está bem na moda, né? O novo normal. Então, a partir de agora, esse novo normal, em decorrência dessa anomalia surgida, ele passa a ser a ciência normal, até que um novo paradigma surja para tentar explicar as futuras anomalias que surgirão no decorrer dessa pesquisa. Então, o pensamento de Thomas Kuhn é bem interessante porque você percebe a aplicabilidade dele em várias situações. A forma como você estuda, a forma como você se comporta, você vai ter um paradigma, um modelo de comportamento. De repente, algo faz com que você altere. Por exemplo, nós estamos vivendo em quarentena, então nós alteramos nosso comportamento, a forma de estudar, a forma de se comportar, de se alimentar, tudo isso, de nos alimentar, melhor dizendo, tudo isso é uma mudança de paradigma. Se você traz isso para a ciência, o que ele está querendo dizer é isso. Sempre que a ciência encontra um desafio, que ele chama de anomalia, ela vai substituir um paradigma por outro. Bem, acho que aqui encerramos. No Google Classroom vocês encontrarão as atividades referentes a essa aula
não deixem de estudar pelo livro, tá? Porque é bem importante. Brevemente nós faremos uma avaliação, estamos aguardando só as orientações da direção e da coordenação. E volto a reiterar, não deixem de estudar pelo livro. Toda publicação está feita no mural, a presença deve ser registrada no mural e as respostas devem ser dadas no ambiente de atividades abaixo das questões. Tenham um bom dia e bons estudos.